Olá pessoal, muito bom dia, eu sou Anderson Silva, professor de Direito Constitucional aqui do Estúdio Aulas, nesse projeto, o Projeto Caveira, que quer te aprovar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Essa gravação, esse curso específico para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Concurso que deve vir aí com aproximadamente 1.500 vagas e podem ter surpresas, né? Então, vamos lá, eu sou Anderson Silva, fique bem à vontade para interagir e vamos começar aqui a conversar sobre o direito constitucional. O primeiro assunto que apareceu no último edital foi esse assunto aqui, ó, classificação das normas constitucionais. As normas constitucionais, elas podem ser classificadas de diversas formas, tá bom? As normas constitucionais, elas podem ser classificadas quanto à eficácia, tá joia? Que é uma classificação normal aí para os doutrinadores, e alguns doutrinadores classificam as normas constitucionais quanto à eficácia e também quanto à aplicabilidade, como acontece com o professor José Afonso da Silva. A gente já vai ver isso, tá? Mas antes da gente inaugurar esse assunto, é preciso a gente compreender alguns conceitos, tá? O que seria eficácia? Pessoal, eficácia, vamos fazer uma comparação aqui um tanto quanto, assim, esdrúxula, né? Mas vem cá comigo, olha só, imagine que eu tome uma medicação. Se essa medicação ela produz efeitos no meu organismo, isso quer dizer que a medicação foi eficaz. Agora, vamos trazer para o direito constitucional. Quando é que uma norma constitucional tem eficácia? Ela tem eficácia quando ela consegue produzir os seus efeitos no mundo jurídico. Quando a norma consegue espalhar os seus efeitos no mundo jurídico. Eficácia é isso, é a capacidade que uma norma constitucional tem de produzir os seus efeitos, tá bom? Agora, a aplicabilidade, ela diz respeito à incidência da norma nas situações fáticas, na vida real. Então, eficácia, capacidade de produzir efeitos, aplicabilidade, a maneira como essa norma incide aos fatos e situações da vida real. Vamos anotar isso, ó? Então, a eficácia aqui, ó, é a capacidade de produzir efeitos, tá bom? Capacidade que uma norma constitucional tem para produzir efeitos. Agora, a aplicabilidade é a incidência. A incidência, isso, da norma constitucional nas situações fáticas da vida real. Nas situações fáticas da vida real, tá bom? A priori é isso. Agora, o que eu quero que você deixe registrado aí e não se esqueça jamais é de que toda norma constitucional, ou seja, todas as normas constitucionais possuem, todas as normas constitucionais, elas possuem a chamada eficácia jurídica, tá? A eficácia jurídica que pode ser chamada também de eficácia normativa. Todas as normas constitucionais têm eficácia jurídica. O que seria eficácia jurídica, Anderson? É a capacidade que uma norma tem de impor as suas regras, de criar direitos, de criar obrigações. Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica. O que vai mudar é que algumas normas têm um maior grau de eficácia, outras normas têm um menor grau de eficácia jurídica. Mas, independentemente da norma constitucional, todas são dotadas de eficácia jurídica, tá bom? Agora, vem cá comigo. Diferente é a eficácia social. Por quê? Porque nem todas as normas constitucionais, possuem eficácia social. Nem todas as normas constitucionais possuem a chamada
eficácia social. O que é eficácia social? A eficácia social é a respeitabilidade da norma pela sociedade. Aqui, ó, a eficácia social é a respeitabilidade da norma constitucional pela sociedade. Tá bom? Então, eficácia jurídica, todas as normas constitucionais têm. Eficácia social, nem todas elas. Obviamente, a sociedade não respeita todas as normas previstas na Constituição. Às vezes a gente vê até aqueles que estão no poder. Já vimos o próprio Supremo Tribunal Federal desrespeitando uma norma constitucional. Então, essa eficácia social da norma constitucional depende de cada norma. Nem todas as normas constitucionais têm eficácia social. Agora, cuidado, não existe, isso é para você anotar no caderno, tá? Não existe norma constitucional desprovida de eficácia jurídica, chamada eficácia normativa. Todas têm. O que vai mudar é o grau da eficácia. Algumas têm um maior grau, outras têm um menor grau de eficácia. Para a gente seguir, volta comigo aqui, olha só. Vamos nessa. Quando você estuda a estrutura da Constituição Federal, e eu vou falar disso de forma bem objetiva aqui, só para trazer uma conclusão no final. Essa é a estrutura, olha só, estrutura, isso, da Constituição Federal de 1988. A Constituição, ela possui três estruturas: o preâmbulo, o articulado constitucional e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Bem, o preâmbulo constitucional, ele não é norma constitucional, não é uma norma constitucional, tá? O preâmbulo não é norma constitucional, logo não tem eficácia jurídica. Agora, muito cuidado porque o articulado é a parte da Constituição que vai do artigo 1º até o artigo 250. Quando termina o artigo 250, começa o ADCT, que são aquelas normas constitucionais de caráter transitório. Aqui eu tenho mais 114 artigos, ou seja, vai do artigo 1º até o artigo 114. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque olha só, todas as normas do articulado, assim como as normas do ADCT, são normas constitucionais, tá bom? As normas do articulado, assim como as normas do ADCT, são normas constitucionais, todas elas. Todas as normas do articulado e do ADCT possuem eficácia jurídica, então elas têm eficácia jurídica. Então, muito cuidado com isso, porque quando se fala em classificação das normas constitucionais, a gente classifica não só as normas do articulado constitucional, o que o professor Pedro Lenza chama de corpo da Constituição, mas também as normas do ADCT. Muito cuidado com isso. As normas do ADCT também são normas constitucionais, tá bom? E cabe ressaltar que entre as normas do articulado e do ADCT, entre elas, isso, não há hierarquia. Não existe hierarquia, tá bom? Tudo bem? Vem cá comigo na tela. Feito isso, são informações introdutórias para que a gente possa avançar no assunto. E aí eu tenho agora a classificação de 3 autores. São, vamos dizer assim, os principais autores com as suas principais classificações, tá bom? Existem classificações de 3 autores que, sem nenhuma dúvida, para qualquer prova você tem que conhecer. A primeira é a classificação do professor José Afonso da Silva. Vamos nessa então? Tá aqui, classificação de José Afonso da Silva, né?
nosso maior constitucionalista brasileiro vivo. O professor José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade. Tá bom? José Afonso da Silva, quando classifica as normas, ele as classifica quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. E aí eu quero voltar aqui, ó, porque você já viu comigo que eficácia é a capacidade que uma norma constitucional tem para produzir efeitos. A aplicabilidade é a incidência, como que essa norma ela incide aos fatos e situações da vida real, tá bom? Isso você já sabe. Para José Afonso da Silva, as normas constitucionais são classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Essa é a classificação de José Afonso da Silva. Vamos então conhecer cada uma delas, começando aqui pela norma constitucional. Vamos colocar aqui, ó, um asterisco, normas constitucionais de eficácia plena. Eficácia plena. Há algumas informações aqui que a gente precisa saber para as provas de concurso. Vamos nessa, vamos lá, vamos conhecer primeiro aqui essa teoria, né? Pois bem, a norma de eficácia plena, vem cá comigo. Primeira coisa, ela é uma norma autoexecutável, autoexecutável, tá bom? Essa nomenclatura foi utilizada pelo Rui Barbosa. Ela é autoexecutável, essa norma constitucional, ela é auto-aplicável. Auto-aplicável. Se ela é autoexecutável, se ela é auto-aplicável, essa norma, ela não depende, isso, de complementação legislativa, para produzir os seus efeitos. E por que ela não depende de complementação legislativa para produzir os seus efeitos? Porque essa é uma norma cuja eficácia é plena. A norma de eficácia plena é aquela norma que já nasce completa em seus efeitos. Ela é uma norma autoexecutável, autoaplicável e ela não depende, ela não precisa de qualquer integração, tá? Quando se fala em complementação legislativa, a gente pode chamar de integração legislativa, ela não precisa de que uma lei venha complementar os seus efeitos, porque ela já nasce completa em seus efeitos. Próxima informação é que a norma constitucional de eficácia plena, ela não pode ter os seus efeitos restringidos, tá? Ela não pode sofrer restrição, ou seja, contenção em seus efeitos. Mas eu disse para você que o José Afonso da Silva classifica as normas quanto à eficácia e quanto à aplicabilidade. E quanto à aplicabilidade, vamos nessa, olha só, quanto à aplicabilidade, isso, as normas constitucionais de eficácia plena, elas têm aplicabilidade direta, porque ela incide de forma direta aos fatos e situações da vida real. Ela incide de forma imediata, porque no momento da promulgação da Constituição, a norma já produz todos os seus efeitos e toda a norma, todo o conteúdo da norma será aplicado. Por isso que o José Afonso da Silva afirma que essa norma tem aplicabilidade integral, tá bom? Muito cuidado com isso. E aí nos resta agora conhecer alguns exemplos, tá? Existem várias normas constitucionais que são classificadas como normas de eficácia plena. Como, por exemplo, vamos nessa. Olha só, eu vou destacar aqui o artigo 5º, você vai ler depois na sua Constituição, claro, tá bom? O artigo 5º,
inciso 2º da Constituição, ele diz lá que ninguém é obrigado a fazer ou de deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Esse artigo ele retrata o princípio da legalidade constitucional. A gente tem também o artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Esse artigo 5º, inciso 3º, é o artigo que ele proíbe no Brasil a tortura ou qualquer outro tratamento desumano ou degradante, tá bom? Então, obviamente, desde o momento da promulgação da Constituição, a tortura já se tornou proibida no Brasil. Eu quero destacar aqui também, vamos destacar aqui o artigo 18, parágrafo 1º. A Constituição, ela diz lá no 18, parágrafo 1º, que Brasília é a capital federal, Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você aqui são normas constitucionais que desde a promulgação da Constituição elas produzem todos os seus efeitos e esses efeitos não podem ser restringidos. A norma não precisa de complementação legislativa. Olha o que eu vou anotar aqui para você, ó. Todos os remédios constitucionais são considerados, são classificados como normas de eficácia plena. Quais são eles, Anderson? O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção, a ação popular, tá bom? Que mais, Anderson? Os princípios explícitos da administração pública, previstos no artigo 37 caput, né? Quais são esses princípios, Anderson? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Então, vem cá comigo na tela, olha só. A norma constitucional de eficácia plena é aquela que nasce completa em seus efeitos. Aqui, pessoal, vá muito pelo nome, a nomenclatura aqui é muito importante. O que é uma norma plena? Ela é completa em si mesma, auto-executável, auto-aplicável, a sua incidência aos fatos e situações da vida real é direta, imediata, integral, porque toda a norma vai ser aplicada. É uma norma que não precisa de complementação legislativa para produzir todos os seus efeitos, porque ela já nasce completa nos seus efeitos, e o alcance da norma não pode ser contido, não pode ser restringido, tá bom? Beleza? Já vimos aí a norma constitucional de eficácia plena. Vamos seguindo, porque José Afonso da Silva também classifica as normas constitucionais em normas constitucionais de eficácia contida. E aí, quando a gente vai estudar esse assunto, a gente aprende muito comparando também. Comparando. Como assim, Anderson? Olha só. Norma de eficácia plena é auto-executável, é auto-aplicável. E a norma de eficácia contida, mesma coisa. Assim como a norma de eficácia plena, essa norma ela também é auto-executável. Essa norma também é auto-aplicável. Anderson, quando se diz que uma norma é auto-executável, auto-aplicável, isso significa o quê? Isso significa, quem diz isso é o José Afonso, tá? Que desde a promulgação, da Constituição Federal de 88, a norma produz todos os seus efeitos, tá bom? Essa norma produz todos os seus efeitos. E a norma de eficácia contida, muito cuidado que ela se parece com a norma plena, porque na verdade essa norma ela nasce plena em seus efeitos, tá bom? Essa norma ela nasce plena em seus efeitos. Vamos comparar? Norma de eficácia plena, ela não depende de complementação legislativa, mesma coisa. A norma de eficácia contida, ela não depende de complementação
legislativa. Não é preciso, não é necessário que o Congresso Nacional faça uma lei complementando os efeitos da norma, porque ela já nasce plena em seus efeitos. Agora, existem dois pontos, dois aspectos que vão diferenciá-la da norma de eficácia plena. O primeiro é isso aqui, ó. Enquanto a norma de eficácia plena, vamos voltar? Enquanto a norma de eficácia plena não pode ter seus efeitos restringidos, agora não. A norma de eficácia contida, ela pode ter os seus efeitos restringidos, né? Por isso que ela é chamada contida. Ela pode ter os seus efeitos contidos. O alcance da norma pode ser reduzido. E muito cuidado, isso já caiu em prova do CESP, tá? A norma de eficácia contida, ela pode ter os seus efeitos restringidos pela própria Constituição Federal. Ela pode ter os seus efeitos restringidos por emenda constitucional. Os efeitos dela também podem ser restringidos por lei infraconstitucional. E ela pode ter os seus efeitos restringidos também, isso por conceitos ético-jurídicos, tá bom? Isso já foi abordado em prova CESP, já teve prova CESP afirmando que a norma de eficácia limitada só podia ter os seus efeitos restringidos pela própria Constituição. Não. Pela Constituição, por emenda, por lei infraconstitucional, por conceitos éticos jurídicos e assim por diante, tá joia? Esse é o primeiro ponto que vai diferenciar a norma de eficácia plena da contida. A plena não pode, mas a contida pode ter os seus efeitos diminuídos, restringidos, contidos. Agora, outra diferença entre as duas normas é quanto à aplicabilidade. Ou seja, vamos voltar comparando aqui, ó. Olha só, a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, porque incide diretamente aos fatos e situações da vida real, e incide de forma imediata, porque não precisa de nenhuma complementação, e toda a norma. Agora, a norma de eficácia contida, não. A norma de eficácia contida, ela também tem aplicabilidade direta, tá joia? Ela também tem aplicabilidade imediata, perfeito. Agora, aqui muda, por quê? Como é uma norma que pode ter os seus efeitos diminuídos, restringidos, a sua aplicabilidade não é integral. É uma aplicabilidade não integral, aqui ó, mas não integral. E por que não integral? Pela possibilidade de que essa norma pode ter os seus efeitos contidos, restringidos, tá bom? Muito cuidado, mas muito cuidado com isso mesmo. Agora, alguns exemplos, né? São exemplos aí que têm sido muito cobrados em prova, exemplos de norma constitucional de eficácia contida. Vamos anotar aqui alguns exemplos. Começando pelo artigo 5º, tem muito exemplo no artigo 5º de norma de eficácia contida. Vamos pegar aqui, por exemplo, o artigo 5º, inciso 7º, tá bom? Esse artigo 5º, inciso 7º, ele fala sobre a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O artigo 5º, inciso 8º, ele cai muito em prova. Aqui a gente tem a chamada escusa de consciência. Você tem de ler esses incisos do artigo 5º, tá bom? A gente tem o melhor exemplo de norma de eficácia contida, sem dúvida, é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Ele fala sobre a liberdade de profissão, ou seja, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A gente tem o artigo 5º, inciso 16, esse artigo fala sobre a liberdade de reunião. Tá? A gente tem o artigo 5º, inciso 22 até 24, 22 a 24. Todos esses incisos, eles falam sobre o direito de propriedade e a possibilidade de desapropriação, tá bom? Muito, mas muito cuidado com isso. Vem cá comigo na tela, olha só. A norma constitucional de eficácia contida, ela tem 2 pontos que vai diferenciá-la da norma de eficácia plena. Primeiro ponto, enquanto a norma de eficácia plena não pode sofrer restrição nos seus efeitos, a norma de eficácia contida pode ter os seus efeitos contidos. No momento futuro, no momento superveniente, pode, por exemplo, o Congresso fazer uma lei e essa lei restringe o alcance da norma. Pessoal, talvez o melhor exemplo para explicar isso, vem cá comigo, olha só. Vamos dar um exemplo aqui que aconteceu em 1994. Até 1994, o aluno saía da faculdade de Direito, tá bom? E no dia seguinte, se a OAB desse para ele a carteirinha, ele já podia exercer a profissão de advogado. Ele já podia advogar. O que o Congresso fez em 1994? O Congresso Nacional aprovou uma lei e essa lei passou a exigir que, para o exercício da profissão de advogado, não basta ser bacharel em Direito. Além disso, teria que ser aprovado no exame da OAB para que pudesse advogar, exercer a profissão de advogado, tá bom? Ou seja, o que a lei fez aqui? No caso, a lei, ela restringiu o alcance da liberdade dessa profissão, né? A profissão de advogado. Então, a norma de eficácia contida é aquela que nasce plena, completa em seus efeitos. Ela não precisa de complementação, ela é auto-aplicável, auto-executável, só que no momento superveniente, no momento futuro, pode haver a restrição dos efeitos dessa norma, tá bom? Todos esses exemplos que eu dei aqui, todos eles, existem outros, claro, mas você precisa ler, abrir a sua Constituição e ler cada um desses incisos para você entender toda essa teoria, beleza? Não saia daí, eu volto já já no próximo bloco, dando continuidade a esse tão importante assunto doutrinário. Fala galera, tudo bem? No bloco passado a gente conversava aqui sobre a classificação das normas. Estamos classificando as normas constitucionais de acordo com a tradicional classificação do professor José Afonso da Silva. É, sem dúvida nenhuma, a classificação mais cobrada nas provas de concurso. Já classifiquei as normas de eficácia plena, contida, estão faltando as normas constitucionais de eficácia limitada. Venham comigo, vamos nessa, olha só. Aqui... normas constitucionais de eficácia isso, limitada. E não se assuste porque o José Afonso da Silva, ele classifica essas normas como normas de eficácia diferida, tá bom? Então, normas de eficácia limitada ou de eficácia diferida, tanto faz. Vamos nessa, vamos lá. O que vai caracterizar essas normas? Primeiro, a norma de eficácia limitada ou diferida, ela sempre dependerá isso, de complementação legislativa, para produzir todos os seus efeitos. Tá? Então veja que a norma de eficácia plena, assim como a norma de eficácia contida, elas não precisam de complementação legislativa.
mas a norma de eficácia limitada sim. Aqui eu queria que você fizesse análise da palavra mesmo. O que é algo limitado? Limitado é algo que depende de alguma coisa. A norma de eficácia limitada, ela sempre vai precisar de uma complementação legislativa para produzir todos os seus efeitos, ou, como diz a doutrina, ou seus principais efeitos, tá bom? Tanto faz, isso já caiu em prova das duas formas. Se ela sempre vai depender de uma complementação legislativa para produzir todos os seus principais efeitos, significa que essa norma, ela não é essa norma não é uma norma auto-aplicável. Ela não é auto-aplicável, tá? Essa norma, ela não é auto-executável, justamente pela necessidade de lei para que ela possa produzir todos os seus principais efeitos, tá bom? Aplicabilidade. Agora eu quero comparar com vocês, vem cá comigo, olha só. Vamos voltar aqui na norma de eficácia plena, ó. A norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. A norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade também direta, também imediata, mas não integral, justamente porque ela pode ter os seus efeitos restringidos. Agora, a norma de eficácia limitada, não. A aplicabilidade dela não é direta, a aplicabilidade dela é indireta. Muito cuidado com isso, aplicabilidade indireta. A aplicabilidade dela não é imediata, a aplicabilidade é mediata, justamente porque depende de uma norma, de uma lei para mediar os seus efeitos, tá bom? E ela tem aplicabilidade reduzida, justamente porque ela vai precisar de uma complementação legislativa para produzir todos os seus principais efeitos, tá bom? Então, aí está a norma constitucional de eficácia limitada, que, segundo o professor José Afonso da Silva, ela se divide em dois tipos. São dois tipos ou duas espécies, tanto faz, da norma constitucional de eficácia limitada. A primeira espécie, vamos anotar isso aqui, o primeiro tipo, a primeira espécie, tá? É a norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Olha só, aqui as palavras vão nos ajudar muito. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Institutivo aqui, ó, essa palavrinha, ela nos dá a ideia de institutos, tá? Norma de eficácia limitada de princípio organizativo nos dá a ideia de quê? De órgãos, de entidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o próprio professor José Afonso da Silva, essas normas são aquelas que traçam esquemas gerais, de criação de órgãos, isso, institutos ou entidades. E aí a gente tem muitos, mas muitos exemplos desse tipo de norma na Constituição. Eu vou trazer aqui, eu vou colocar o exemplo, o artigo da Constituição, mas você precisa ler, tá? Vamos lá, vamos iniciar aqui pelo artigo 18, parágrafo 2º. O artigo 18, parágrafo 2º, ele prevê a criação no Brasil de territórios federais. A Constituição diz que os territórios federais,
integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados na forma de uma lei complementar. Ou seja, para criar um território federal é preciso que haja uma lei do Congresso Nacional, uma lei complementar. A gente tem como exemplo também o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Esse dispositivo constitucional, ele prevê a criação, a instituição, aqui instituição, dentre outras, das chamadas regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas. Ou seja, para criar uma região metropolitana neste país, é preciso que haja uma lei complementar do Estado. É uma norma que só vai complementar os seus efeitos depois do advento de uma lei. Quer ver um outro exemplo que você conhece muito, inclusive lá do direito administrativo? É o artigo 37, inciso 19. A Constituição diz assim, as autarquias, elas serão criadas por lei específica, ou seja, depende de lei para que a norma realmente aconteça. Se depende de lei, eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada. Se ela traça um esquema geral para a criação de órgãos, institutos ou entidades, então é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Um exemplo muito cobrado em prova também é o artigo 88 da Constituição. Esse artigo, ele prevê a criação de órgãos, e ministérios na administração pública, tá? Ele prevê a criação de órgãos e ministérios, na administração pública. Ou seja, vem cá comigo, para que seja criado um órgão, um instituto, uma entidade, é preciso que venha uma lei complementando os efeitos desta norma, tá bom? Eu quero deixar mais um exemplo aqui de norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, muito cobrado em prova, que é o artigo 37, inciso 7 do texto constitucional. Você vai ler depois lá. Ele fala sobre o direito de greve, tá? O direito de greve dos servidores, públicos civis, tá bom? Direito de greve, segundo o Supremo, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Além desta, o José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais de eficácia limitada em normas de eficácia limitada, isso, anota aí no seu material, norma de eficácia limitada de princípio, não deixar passar nada, tá? De princípio programático, norma de eficácia limitada de princípio programático, isso. Essas normas de eficácia limitada de princípio programático, segundo o professor José Afonso da Silva, são aquelas normas que elas estabelecem metas, ou seja, objetivos, ou ainda programas a serem seguidos pelo Estado, tá bom? E essas normas, elas estabelecem objetivos, programas a serem seguidos pelo Estado através das chamadas normas programáticas, CESP ama, CESP adora isso aqui, CESP ama de paixão as normas programáticas, tá bom? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, os exemplos mais cobrados em prova sobre esse tipo de norma de eficácia limitada. Vamos anotar aí como exemplo, e aí você vai dar aquela lida depois no seu material. A gente tem o artigo 6º da Constituição Federal, o artigo 6º. Esse artigo fala sobre os
direitos sociais, tá bom? Saúde, educação, lazer, moradia. Então, esses direitos sociais são normas de eficácia limitada programática. Outro artigo muito cobrado em prova é o artigo 3º da Constituição Federal. Esse artigo dispõe sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, são normas que vão exigir uma atuação por parte do Estado, tá bom? Agora, muito cuidado. Vem cá comigo na tela, vem cá, olha só. Apesar da norma constitucional de eficácia limitada sempre depender de uma complementação legislativa para produzir todos os seus efeitos ou os seus principais efeitos, preste atenção. Se o examinador afirmar na tua prova que a norma de eficácia limitada não possui nenhuma eficácia jurídica, está errado. Você viu lá no primeiro momento da nossa aula que não existe, não há norma constitucional sem eficácia jurídica. O que muda é o grau. Algumas normas têm um maior grau, outras normas têm um menor grau de eficácia, tá bom? Isso quer dizer o que, Anderson? Isso quer dizer que a norma de eficácia limitada, em que pese depender de complementação legislativa para produzir todos os seus efeitos, alguns efeitos ela já tem. Alguns efeitos ela já possui pelo simples fato de existir na Constituição Federal. E esses efeitos podem ser tanto efeitos negativos como efeitos positivos. Vamos conhecer isso? Vem cá comigo, eu vou abrir aqui um quadrinho, vai ficar muito bacana, ó. Vamos abrir aqui um espaçozinho aqui para a gente falar sobre isso, ó. Efeitos produzidos pela norma constitucional de eficácia limitada, tá bom? Vou deixar anotado aqui para você 3 efeitos que essa norma, pelo simples fato de existir na Constituição, já produz. Vamos lá? Primeiro efeito, essa norma ela serve como parâmetro, isso, para o controle de constitucionalidade, serve como parâmetro de controle serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis, tá bom? Serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. Como assim, Anderson? Vem cá comigo. Vamos pegar um exemplo, o direito de greve dos servidores públicos, que está no artigo 37, inciso 7, que é uma norma de eficácia limitada. Suponha que venha uma Constituição, aliás, uma lei de um Estado qualquer. Uma lei do Estado, ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa e o que essa lei faz? Essa lei, ela proíbe naquele Estado o direito de greve dos servidores públicos civis. Veja, a Constituição assegura o direito de greve, veio uma lei e proíbe o direito de greve. Opa, peraí, esta lei está incompatível com a Constituição Federal. Ela precisa ser declarada inconstitucional. E ela vai ser declarada inconstitucional tendo como parâmetro uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, trata-se aí de um efeito chamado de efeito negativo. A norma de eficácia limitada, pelo simples fato de existir na Constituição, ela pode ser usada como parâmetro para declarar a inconstitucionalidade normativa, tá bom? Guarde esse exemplo. Segundo efeito, aqui é o segundo efeito da norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela revoga legislação anterior que seja contrária à atual Constituição. Ela revoga
legislação anterior que seja contrária à atual Constituição. Vem cá comigo, deixa eu te dar um exemplo assim esdrúxulo só para você entender. A Constituição atual foi promulgada em 5 de outubro de 88. Suponha que antes da Constituição de 88 houvesse uma lei e essa lei autorizava, por exemplo, a prática da tortura no Brasil. Tá? Veja, se veio a nova Constituição e essa nova Constituição proíbe a tortura, essa lei está incompatível com a Constituição, será declarada inconstitucional. Esse é o instituto da revogação. Por quê? Quando uma nova Constituição é elaborada, todas as normas anteriores a ela que são incompatíveis serão revogadas. Todas as normas anteriores que são compatíveis serão recepcionadas. Agora, vou te dar o mesmo exemplo utilizando uma norma de eficácia limitada. Vamos pegar o próprio direito de greve. Suponha que uma lei anterior à Constituição Federal proibia o direito de greve. Veio a nova Constituição e assegura o direito de greve, ou seja, essa legislação anterior à atual Constituição está incompatível com ela. Se está incompatível com ela, precisa ser revogada. Norma de eficácia limitada revoga legislação anterior que seja contrária a ela. Beleza? É um efeito negativo. Terceiro efeito, tá aqui, terceiro efeito da norma de eficácia limitada, ela vincula a atuação, a norma de eficácia limitada, ela vincula a atuação do legislador ordinário, tá bom? Vincula aqui na ideia de provocar, às vezes até mesmo na ideia de obrigar a fazer, tá bom? Deixa eu te explicar isso. Vamos pegar aqui um direito social. Vamos pegar o direito à saúde. A saúde é um direito social prevista no artigo 6º e como todos os direitos sociais previstos no artigo 6º, para que sejam implementados precisa de uma atuação do Estado. Não tem jeito, né? Inclusive o Estado ele tem a obrigação, o dever de assegurar saúde a todos no território nacional. Então, é uma norma de eficácia limitada que vincula a atuação do Estado. O Estado tem que fazer alguma coisa para assegurar a saúde a todas as pessoas, tá? Agora, vincula por quê? Porque o Estado vai ter que atuar, o Estado vai ter que construir hospital, o Estado vai ter que fazer concurso para colocar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, vai ter que comprar insumos, e assim por diante. Ou seja, uma vez que a Constituição assegura a todo cidadão o direito à saúde, vincula, obriga o Estado a atuar. É uma prestação positiva do Estado que ele precisa provar, que ele precisa comprovar, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha só, a gente tem aqui dois tipos de efeitos, tá? A gente tem aqui, ó, um efeito chamado de efeito positivo dessa norma, porque obriga o Estado a atuar. Esse efeito é um efeito positivo, tá bom? A vinculação. E tanto aqui como aqui a gente tem um efeito chamado de efeito negativo. Tá joia? Tudo bem? Eu queria encerrar essa classificação das normas de eficácia limitada só te dando uma dica aqui. Vou abrir um espaçozinho bem aqui só para te dar uma pequena dica que vai te ajudar a diferenciar a norma de eficácia contida da norma de eficácia limitada. Olha só, o que a lei faz na norma de eficácia contida? O que a lei faz na norma de eficácia limitada? Na norma constitucional de eficácia contida, aqui ó, na norma constitucional de eficácia contida, qual é o efeito da lei? E na norma de eficácia limitada, qual o efeito da lei? Uma dica, tá? Na norma constitucional de eficácia contida, olha o que a lei faz. A lei restringe os efeitos da norma. A lei aqui, ela restringe. Na norma de eficácia limitada, a lei amplia. A lei aqui amplia
os efeitos da norma. Então você está vendo, vem cá comigo na tela, você está vendo que a lei tem uma função diferente. Na norma de eficácia limitada ela restringe, na norma de eficácia contida ela restringe, ela reduz o alcance da norma. Na norma de eficácia limitada, a lei tem o papel de ampliar os efeitos da norma, tá bom? Feito isso, classificação da professora Maria Helena Diniz. É uma classificação muito considerada em prova também, mas eu vou fazer assim, ó, para a gente compreender a classificação da professora Maria Helena, a gente vai compará-la com a classificação do professor José Afonso da Silva. A melhor forma de você entender a classificação da Maria Helena é comparando-a com a classificação do professor José Afonso da Silva. Deixa eu dividir isso aqui em duas partes, isso, e aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Olha só como é muito tranquilo. Então a gente tem aqui, vamos lá, a gente tem aqui o professor José Afonso da Silva, professor José Afonso da Silva, e aqui a professora Maria Helena Diniz, tá bom? Maria Helena Diniz. Aqui a gente tem a eficácia, a classificação da norma quanto à sua eficácia. E, segundo o professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais ou têm eficácia plena, ou elas têm eficácia contida, ou elas têm a chamada eficácia limitada, que você também conhece com o nome de eficácia diferida, beleza? Agora, a Maria Helena Diniz, ela classifica da seguinte forma: a norma de eficácia plena do José Afonso da Silva também é chamada de plena para Maria Helena Diniz. A norma de eficácia contida do José Afonso é chamada pela Maria Helena de norma constitucional relativa restringível. Uai, Anderson, mesma coisa dita em outras palavras, porque a norma de eficácia contida é aquela que pode sofrer restrição em seus efeitos. Não mudou nada, mudou apenas a nomenclatura. E a norma de eficácia limitada do José Afonso da Silva é chamada pela Maria Helena de norma constitucional relativa dependente, olha só, de complementação legislativa. Complementação legislativa. O Anderson, a mesma coisa dita de outra forma, é isso mesmo. Olha só, a norma de eficácia limitada é aquela que sempre depende de uma complementação legislativa, mesma coisa dita em outras palavras. Agora, cuidado aqui, porque a Maria Helena Diniz, ela criou uma 4ª espécie de norma chamada de norma absoluta, norma constitucional absoluta, ou ainda imutável, ou ainda intangível, tá? E aqui eu quero te alertar, servidor, para a seguinte classificação. Essa norma de eficácia absoluta ou imutável ou intangível, aqui ó, segundo a classificação da Maria Helena Diniz, são apenas e tão somente as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são matérias, são assuntos que estão expressos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e essas cláusulas pétreas são matérias que não podem ser abolidas. Vem cá comigo na tela, olha só, presta atenção. Quando se fala em norma de eficácia absoluta, imutável ou intangível, essa classificação ela é apenas da professora Maria Helena Diniz. Caiu em prova. Norma de eficácia absoluta, norma de eficácia intangível, norma de eficácia imutável é uma classificação própria da professora Maria Helena Diniz. Anderson, o José Afonso da Silva tem essa classificação? Não, a classificação é da professora Maria Helena Diniz. Veja que para José Afonso da Silva as normas têm eficácia plena, contida ou limitada. Já para Maria Helena Diniz ela cria uma 4ª espécie de norma, que é a norma absoluta. Pô, Anderson, mas espera aí, eu aprendi, Anderson, nos meus estudos,
que a norma, que as cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas, mexidas, elas podem, tá? E é o que prevalece. Entretanto, na classificação da professora Maria Helena Diniz, norma de eficácia absoluta, intangível ou imutável são as cláusulas pétreas e ponto final. E isso é cobrado em prova. E se cair, pode marcar verdadeiro. Tá bom? Com base nisso, está faltando apenas, vem cá comigo, ó, a classificação do professor Uadi Lâmego Bulos, para o qual ele classifica as normas constitucionais em normas constitucionais de eficácia exaurida, ou ainda esgotada. Não com tanta frequência nas provas, mas como já caiu e pode cair novamente, as normas constitucionais de eficácia exaurida ou esgotada para o Uadi Lâmego Bulos são as normas do ADCT. Mas cuidado, não são todas não, tá bom? Não são todas as normas não, tá? Mas a maioria das normas do ADCT são normas de eficácia exaurida, normas que já cumpriram, já produziram os seus efeitos, como por exemplo, vamos pegar aqui o artigo 2º do ADCT, esse artigo aqui, ele prevê a realização de um plebiscito no Brasil. Esse plebiscito foi realizado em 1993 para que o povo brasileiro pudesse, através dessa consulta popular, confirmar a república como forma de governo e o presidencialismo como sistema de governo. E houve o plebiscito, o povo preferiu manter a república, preferiu manter o presidencialismo. Essa norma, vem cá comigo, essa norma já aconteceu. Essa norma já produziu os seus efeitos, não tem mais o que fazer, e aí o Uadi Lâmego Bulos classifica essa norma como norma de eficácia exaurida ou esgotada, tá bom? Então, classificamos aqui as possíveis classificações que podem ser cobradas na tua prova, mas não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco. Grande abraço! E aí, pessoal, de volta, eu sou Anderson Silva, professor de Direito Constitucional. Vamos agora fazer os exercícios sobre o assunto que nós estudamos, que é a classificação das normas constitucionais. Vem comigo, vamos lá, vamos colocar em prática toda a teoria que nós vimos, né? Questão número 1, aqui ó, Cefaz, Rio Grande do Sul, a banca CESP 2019. Vamos nessa. Os itens a seguir apresentam proposições normativas a respeito da eficácia das normas constitucionais. Vamos lá. Item 1. A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Opa, vamos lá, pessoal. Ó, olha só, olha a leitura que se faz. A lei disporá sobre a criação de ministérios, sobre a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Ou seja, precisa de lei para que seja criado um ministério. Se precisa de lei, se é uma norma que depende de lei, essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. Só que como precisa de lei, como precisa de lei para criar ministérios, criar órgãos, eu tenho aqui uma norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo, tá? Ou organizativo, tá vendo aqui, ó? Organizativo, ou seja, criação de órgãos, tá bom? Então essa norma aqui, eu vou anotar bem no cantinho aqui, ó, essa é uma norma de eficácia limitada, beleza? 2. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o piso salarial proporcional
a extensão e a complexidade do trabalho, né? A norma, ela veio, o texto veio um pouco incompleto, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, classificou essa norma como sendo uma norma constitucional de eficácia limitada prevista no artigo 7º. 3, item 3, vamos nessa. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Veja que essa norma aqui, ó, ela não prevê a possibilidade de restrição, tá bom? E essa norma, ela não exige uma complementação. Se ela não exige uma complementação, se ela não prevê restrição, a gente tem aqui uma norma constitucional de eficácia plena, porque desde o momento da promulgação da Constituição, ela já produz todos os seus efeitos. E o item 4, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Essa norma está expressa no caput do artigo 18 da Constituição e, sem dúvida nenhuma, por não exigir restrição, por não exigir lei nenhuma, trata-se de uma norma constitucional de eficácia plena. É assim que nós classificamos, tá bom? Feito isso, vamos nessa. São normas de eficácia limitada apenas às proposições apresentadas nos itens 1 e 2, é o nosso gabarito, letra A, beleza? Questão 2, vamos seguindo. Julgue o item seguinte acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais. A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também do social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população. Perfeito. Lembrando que, do ponto de vista jurídico, todas as normas têm eficácia, todas as normas constitucionais, elas têm eficácia jurídica, tá bom? Jurídica, eficácia normativa. Agora, nem todas as normas têm eficácia social, porque elas só terão eficácia social quando forem respeitadas pela população. Portanto, o gabarito está corretíssimo. Tudo bem? Posso seguir? Vamos nessa. Questão 3. A Constituição Federal de 88 prevê que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, essa regra está expressa no artigo 18, parágrafo 4º, tá? Serão feitos por lei estadual, perfeito, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a classificação tradicional da aplicabilidade das normas, tal previsão constitui norma de eficácia o quê? Turma, olha só, essas fases, essas etapas, esses requisitos para a criação de município no Brasil, criação de município, esses requisitos, como eu disse, estão previstos no artigo 18, parágrafo 4º, tá bom? Que você tem que ler. Só que lá na Constituição, esses requisitos não estão em ordem. Qual é a ordem? Primeira fase, primeira coisa que tem que ser feito para a criação de um município no Brasil é uma lei complementar federal, e essa lei complementar federal vai definir, vai autorizar a criação. Segundo requisito é a realização de um estudo de viabilidade municipal. Viabilidade municipal, tá bom? Que será realizado e divulgado na forma da lei esse estudo. Terceira etapa, terceiro requisito,
é a realização de um plebiscito com a população envolvida. E quarto, olha só, para que seja criado um município no Brasil, preciso de uma lei estadual. Essa lei é uma lei ordinária do Estado, tá bom? Preciso de lei, dependo de lei para que a norma aconteça, então eu tenho aqui uma norma constitucional de eficácia limitada. Então vamos achar o item, ó, é eficácia limitada, pois de aplicabilidade imediata, gabarito letra C. Vamos seguindo, questão número 4. Delegado Federal 2018, a respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue. Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de eficácia contida. Pessoal, muito cuidado, porque apesar de algumas divergências doutrinárias, tem prevalecido o seguinte, olha só. Eu queria que você desse uma lida depois, abra a sua Constituição depois, no artigo 37, inciso 1º. Ele diz assim, ó, que os cargos, os empregos e funções públicas, isso, são acessíveis, primeiro, aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei. E, diz a Constituição, e aos estrangeiros, isso, na forma da lei, na forma da lei, tá bom? Qual é o entendimento da doutrina? O entendimento da doutrina é que essa primeira parte aqui é uma norma constitucional de eficácia contida, uma vez que é livre o acesso dos brasileiros, mas desde que preenchidos os requisitos da lei, uma vez que a lei pode restringir, conter, exigir algo que restrinja. Agora, aos estrangeiros na forma da lei, em relação aos estrangeiros, a norma constitucional é uma norma de eficácia limitada de acordo com o entendimento da doutrina, tá? Então, tá errado, o gabarito tá errado, porque é uma norma constitucional de eficácia limitada, conforme assegura a doutrina, portanto, gabarito está errado, beleza? É assim que você tem que separar essas normas. Questão 5. Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte. A norma constitucional que garante ao servidor público o direito à greve é classificada como norma de eficácia plena. Nada feito. O próprio Supremo já se manifestou e prevalece na doutrina que eu tenho aqui uma norma constitucional de eficácia limitada e é uma norma de princípio institutivo ou organizativo, tá bom? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito de greve. Agora, muito cuidado, vale a pena, é o momento da gente fazer isso, ó, porque a gente tem 2 artigos na Constituição que tratam sobre o direito de greve. Um deles é o artigo 9º. Ele trata sobre o direito de greve, isso, para o trabalhador regido pela CLT, o empregado. E o artigo 37, inciso 7 da Constituição, trata sobre o direito de greve para o servidor público civil, o estatutário, tá bom? Esse aqui, ó, o servidor estatutário, tudo bem? Qual o entendimento da doutrina? Em relação ao seletista, a norma que assegura o direito de greve é uma norma constitucional de eficácia contida. Em relação ao servidor público, a norma é uma norma constitucional de eficácia limitada, é isso que prevalece.
Portanto, o gabarito da questão aqui está errado. Questão incorreta, tá bom? Direito de greve é uma norma de eficácia limitada. Tudo bem? Salvou? Gravou? Vamos seguindo. Questão número 6. Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em Estado-membro é exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Olha só, pessoal, o artigo 18, parágrafo 2º, ele diz assim, ó, parágrafo 2º, tá? Depois você dá uma lida lá. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados na forma de uma lei complementar. Depende de lei para que seja criado um território federal no Brasil. Se depende de lei, a norma não é de eficácia contida, trata-se de uma norma de eficácia limitada, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque esse artigo, ele classifica-se como uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, conforme classificação doutrinária. Questão 7. Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir. A norma constitucional que estabelece que o provimento de cargos públicos ocorra por meio da realização do concurso público é de eficácia limitada, tendo em vista que a promoção do certame depende de autorização legal, nada feito. Vem cá comigo na tela. Você tem que pensar o seguinte, o que é a norma de eficácia plena? É aquela que no momento da promulgação da Constituição, ela já produz todos os seus efeitos. Turma, o que a Constituição Federal de 88 fez foi acabar com o trem da alegria. Foi promulgada a Constituição, foi de aplicação imediata o princípio do concurso público. Todo provimento de cargo na administração pública passou a ser através de concurso público. Não precisa de lei, tá bom? Então a norma é classificada como norma de eficácia plena. Volta comigo, ele está dizendo que a norma do concurso público é de eficácia limitada, nada feito, gabarito incorreto, por se tratar, na verdade, de uma norma constitucional de eficácia plena. Lembrando que a sua aplicabilidade é direta, é imediata e também aplicabilidade integral, tá bom? Nada feito, portanto, gabarito incorreto. Vamos seguindo a nossa vida. Questão número 8. No título referente à ordem social, o Constituinte dispôs o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Considerando-se a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia, é correto afirmar que tal dispositivo é uma norma o quê? Olha só, veja que aqui o texto constitucional, ele não exige de forma expressa uma lei. Ele não exige lei para que a norma aconteça, mas ele está exigindo uma atuação. Isso aqui, ó, exige uma atuação do Estado. O Estado tem que fazer algo para promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação e assim por diante. Se exige uma atuação do Estado, tem-se aqui uma norma constitucional de eficácia limitada, mas é uma norma de eficácia limitada de princípio programático, tá bom? Por quê? Porque estabelece metas, programas a serem servidos pelo Estado. Então não é de eficácia plena, não é de eficácia contida, não é de eficácia exaurida, não é autoexecutável, até porque a norma de eficácia limitada, a sua aplicabilidade, a aplicabilidade dessa norma não é direta, e sim
indireta, não é imediata e sim mediata, não é integral, pois é uma norma cuja aplicabilidade é reduzida, tá bom? Então, sobrou aqui com certeza a alternativa E, trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada programática. Vamos embora, questão número 9. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que para exercer a advocacia é necessária a aprovação do exame da ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia o quê? Veja, a liberdade de profissão é uma norma que nasce plena em seus efeitos, tá bom? Nasce plena em seus efeitos. Mas esses efeitos, os efeitos, podem no futuro ser restringidos. Esses efeitos poderão ser contidos, tá bom? Se esses efeitos podem ser contidos, sem dúvida eu tenho aqui uma norma constitucional de eficácia contida, beleza? Então, gabarito, letra A. Vamos seguindo, questão aqui de número 10. A respeito das normas constitucionais, julgue os itens a seguir. 1. As normas de eficácia absoluta. Essa classificação é própria da professora Maria Helena Diniz, tá bom? E a norma de eficácia absoluta, quando Maria Helena Diniz classifica dessa forma, tratam-se das chamadas cláusulas pétreas, tá bom? Essas normas absolutas, intangíveis ou imutáveis são as cláusulas pétreas, que segundo a Maria Helena Diniz são normas de eficácia absoluta. Então, vamos ver se é isso. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, perfeitas, são normas constitucionais intangíveis, certíssimo. 2. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata? Não. A norma de eficácia plena tem aplicabilidade imediata, porque ela incide de forma imediata aos fatos e situações da vida real, porque seus efeitos podem ser postergados de maneira nenhuma, portanto, o gabarito está errado. 3. As normas de eficácia relativa restringível, essa é uma classificação da Maria Helena Diniz, que é a mesma norma de eficácia contida, tá bom? Ou de eficácia contida, olha aí, tem aplicabilidade imediata? Tem, embora sua eficácia possa ser reduzida, conforme estabelecer a lei. É isso mesmo. O que a lei pode fazer com a norma de eficácia contida? A lei, na norma de eficácia contida, a lei pode conter, ela pode restringir o alcance da norma de eficácia contida, tá bom? Portanto, certíssimo, gabarito da 3, correto. 4. As normas de eficácia relativa complementável. Essa norma complementável é a norma de eficácia limitada do José Afonso. Tem produção imediata dos seus efeitos, perfeito, porque a aplicabilidade é imediata. Ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos positivos, além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis, tá? É isso mesmo, os efeitos positivos dela serão produzidos quando da elaboração da norma, tá bom? Tá certo, portanto aqui o gabarito está corretíssimo. Então a gente tem aqui que os itens 1, 3 e 4 estão corretos. Vamos ver se tem isso aqui. 1, 3 e 4, portanto, gabarito aqui, letra D de dado. Beleza? Fechado aqui a questão. Vamos lá na questão 11.
Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Veja, não há exigência de lei, não há possibilidade de restrição. Então, essa norma, sem dúvida nenhuma, é uma norma constitucional de eficácia plena. 37. 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Aqui é o seguinte, em relação aos brasileiros, a norma é uma norma de eficácia contida. Em relação aos estrangeiros, a norma é de eficácia limitada. Só que agora ele trouxe a norma como um todo. Ele trouxe o inciso completo. Então, pode ser uma norma de eficácia contida ou pode ser uma norma de eficácia limitada, tá bom? Vamos lá, vamos achar o gabarito. 216. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. A lei estabelecerá, precisa de lei, então a gente tem uma norma de eficácia limitada, está aqui o artigo 216, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Quanto ao grau de eficácia, as regras constitucionais anteriormente apresentadas classificam-se respectivamente como norma de eficácia plena, limitada e contida? Não temos exemplos de norma contida aqui. Limitada, contida, não. A primeira é plena. Aqui também não. Plena, contida e limitada. E a letra E, plena, programática e contida. Essa norma não é essa norma aqui não é programática, tá bom? Então, o gabarito é a letra D. Então, podemos afirmar que a norma como um todo do artigo 37, inciso 1º, é uma norma constitucional de eficácia contida. Em relação aos brasileiros, contida, em relação aos estrangeiros, limitada, mas a norma como um todo será classificada como norma de eficácia contida, portanto, o gabarito, alternativa, letra D. Fechou? Vamos nessa, vamos seguindo a vida. Questão 12. Quanto à aplicabilidade às normas programáticas, lembrando que as normas programáticas são espécies de norma constitucional de eficácia limitada. Vamos lá. Letra A. Contém todos os elementos imprescindíveis para permitir a produção imediata dos seus efeitos, dos efeitos previstos? Nada feito. Até porque a norma de eficácia limitada, ela tem eficácia imediata. Gabarito, letra A, errado. Letra B. Produzem ou têm possibilidade de produzir, desde a entrada em vigor da Constituição, todos os efeitos essenciais que o Constituinte tenha desejado? De forma nenhuma. A norma de eficácia limitada, ela sempre vai depender de uma complementação, de uma integração legislativa. Então, ela não tem possibilidade de produzir todos os seus efeitos, tá bom? Nada feito, tá errado. Letra C. Definem objetivos cuja materialização depende de providências situadas além do texto constitucional, não possuindo, portanto, aplicabilidade imediata. Tá certo porque a aplicabilidade dela é imediata, portanto, letra C aqui é o nosso gabarito. Vamos julgar os outros itens. Letra D. Regulam suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas permitem a atuação restritiva do poder público nos termos que a lei estabelecer? Não. A norma que permite a atuação restritiva dos poderes públicos é a norma de eficácia contida. Letra D não serve. E a letra E. Apresentam aplicabilidade indireta? Sim. Imediata? Sim. Reduzida? Sim. Porque somente incidem totalmente após uma normatividade posterior que lhes confira aplicabilidade? Não é isso. Não é que lhe confira aplicabilidade, porque a aplicabilidade ela já tem. Que lhe confira, na verdade, eficácia, tá? Cuidado com essa questão. É uma baita pegadinha em prova. A aplicabilidade ela já tem, ele até já disse aqui, ó, é indireta, imediata e reduzida. Tudo bem? Agora,
precisa de uma normatividade posterior que lhe confira a eficácia. Portanto, letra E não serve, o gabarito letra C. Tudo bem? Cuidado, a questão muito assim, vamos dizer assim, pegadinha mesmo de prova. Beleza? Vamos seguindo. 13. O governo de determinado estado da federação publicou medida provisória que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há 20 meses. A respeito dessa situação hipotética e dos aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O direito à educação, previsto pela Constituição Federal de 88, é norma de direito fundamental de eficácia plena e de execução imediata, pois não necessita de atuação do legislador para produzir todos os seus efeitos, nada feito. Olha só, o direito à educação é um direito social e, por ser um direito social previsto no artigo 6º do texto constitucional, é uma norma constitucional de eficácia limitada e é uma norma de eficácia limitada programática, tá bom? Estabelece metas, programas, fins a serem atingidos pelo Estado. Então, a produção dos seus efeitos não é imediata, a produção dos seus efeitos é mediata, portanto, gabarito está incorreto. Questão 14. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta, nada feito. Pessoal, a norma aqui é classificada como norma de eficácia plena. Desde a promulgação da Constituição, a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito, nem coisa julgada. Eu tenho aqui o princípio da segurança jurídica, tá bom? Norma de eficácia plena. Errado. B. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, é de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Aí sim, o princípio do devido processo legal ou do process of law, o devido processo legal é sim uma norma de eficácia plena, logo a sua aplicabilidade é imediata, portanto, letra B correta. Letra C. É livre exercício qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. A sua aplicabilidade é imediata, mas a eficácia não é plena. A eficácia dessa norma é contida, não serve, errado. Letra D. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nada feito, ó. Depende de lei, é a lei que vai definir como isso será aplicado. A norma não é de eficácia plena, a norma aqui é classificada como de eficácia limitada e a sua aplicabilidade, portanto, é imediata, tá bom? Gabarito da D, incorreto. Letra E. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É de eficácia contida e aplicabilidade não integral, nada feito. A norma aqui não é de eficácia contida. Desde a promulgação da Constituição, isso aqui já produz todos os seus efeitos, tá? A norma é de eficácia plena, portanto, a sua aplicabilidade é integral. Então, letra E está incorreto, o nosso gabarito, portanto, letra B. Tá bom? A questão muito bacana, ó, prova de polícia 2016, abordando as normas da Constituição. E, para encerrar, questão 15, julgue o item subsequente referente ao conceito e classificação da Constituição e aplicabilidade das normas dispostas na Constituição Federal de 88.
O direito fundamental à liberdade de crença, essa liberdade de crença está lá no artigo 5º, inciso 6º, que você lerá depois, é norma constitucional de eficácia limitada, pois, conforme a Constituição, a lei pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de a crença ser invocada contra dispositivo legal. E aí vale a pena o artigo 5º, inciso 6º, o artigo 5º, inciso 7º e também o artigo 5º, inciso 8º. Todas essas normas constitucionais, todas elas são classificadas como normas constitucionais de eficácia contida, porque o seu direito nasce pleno, mas no futuro a norma pode ter os seus efeitos restringidos, portanto, o gabarito está incorreto. Vem cá comigo na tela, veja só, é um assunto importantíssimo. Você viu que as questões elas cobram assim com um detalhamento muito grande. Precisa conhecer a teoria e aplicar a teoria às questões, tá bom? Grande abraço, voltamos no próximo bloco.